De acordo com o Google, março de 2021 será a data definitiva para o Mobile First Index. E nesse vídeo você vai conferir as principais estratégias para você estar preparado para essa atualização. Antes da gente falar sobre as mudanças no algoritmo em 2021, é importante a gente lembrar que tudo isso já tem sido testado pelo Google desde 2016. Lá naquela época eles estavam ainda testando nos sites que tinham a versão responsiva pronta e eles indexavam também aqueles sites que tinham apenas a versão desktop. Em 2018 ele lançou o primeiro guia de boas práticas para o Mobile First Index e começou a notificar através do Search Console se o site ele estava sendo rastreado pela versão desktop ou pela versão mobile, no caso. Já em 2019, o Google anuncia que todos os novos sites que seriam indexados nas buscas, eles seriam analisados a partir da versão mobile, e que setembro de 2020 seria a data definitiva para a atualização Mobile First Index. Porém, como tivemos uma grande mudança em 2020 no mundo todo, o Google decidiu adiar essa atualização para agora, em março de 2021. E se você quer ficar atento a todas as mudanças no algoritmo do Google, eu aconselho você a dar uma olhada na nossa ferramenta exclusiva chamada Cyber Volatility, que está com o link aqui na descrição do vídeo, onde a gente analisa mais de 100 mil posicionamentos diariamente para justamente entender quais são as oscilações que o algoritmo pode ter ao longo do tempo. E é muito importante a gente lembrar que todas essas mudanças no algoritmo do Google, ela tem como foco a mudança no comportamento do usuário. Então, nos últimos anos para cá, muitos usuários estão utilizando os dispositivos móveis para fazer buscas, para consumir conteúdo, para converter também. Então, isso aí tudo é um indicativo para o Google mesmo entender que, de fato, a versão mobile tem sido muito mais importante que a versão desktop. E uma pesquisa realizada pela Hitwise mostra que 60% dos acessos na web elas são feitas através de dispositivos móveis atualmente. E apesar de toda essa mudança no comportamento dos próprios usuários, a gente também consegue observar os impactos desse novo algoritmo atualmente no posicionamento orgânico das páginas. Um estudo realizado pelo SEMrush aponta que mais ou menos 30% das URLs que eles analisaram que estavam na primeira página do Google na versão desktop apresentaram uma queda no posicionamento quando observado na versão mobile. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre os impactos, né, e todo o histórico dessa atualização, a gente vai cair realmente para os pontos que vão mudar agora em março de 2021. Bom, o primeiro deles é o fato de que todos os sites que não possuem a versão responsiva serão desindexados totalmente das buscas do Google. Então, tudo que você quiser indexar, ela deve estar presente na versão mobile e o seu site deve ter essa versão responsiva já preparada para toda essa atualização. Depois dessa mudança, tudo que o Google vai analisar é com base realmente no dispositivo móvel, ou seja, conteúdos que estão presentes apenas no desktop serão totalmente ignorados pelo Google. O John Miller, né, um dos webmasters do Google, deixou muito claro a sua opinião a respeito, né, dessa atualização, o seu direcionamento a respeito dessa atualização, dizendo que tudo que você quer que seja indexado deve estar presente no mobile. E o grande ponto dessa atualização não é só a questão de você ter o conteúdo tanto em desktop quanto em mobile ou ter um site responsivo. O fato é como que você está desenvolvendo suas estratégias. Você realmente inicia a partir da visão mobile, por exemplo, numa estrutura de UX ou em ações, por exemplo, de CRO. Tudo isso, todas as estratégias realmente estão iniciando a partir da visão do mobile. Esse é o grande ponto para essa atualização e é a grande mudança, né, até mesmo no mindset em SEO que a gente precisa ter em mente. Bom, e agora você deve estar se perguntando, né, como que eu identifico se meu site realmente está de acordo com essa atualização, de acordo com os pontos que o Google levanta? Bom, de início você tem que ter em mente que, de fato, todas as estratégias que você aplica no seu site, né, pensando atualmente no desktop, possivelmente, elas são aplicadas também no mobile, né, ou devem ser aplicadas também no mobile. Nesse caso, todas as questões de boas práticas do Google, todas as estratégias, elas são compartilhadas. Ou seja, uma boa prática que é aplicada no desktop, ela também serve também para o mobile, né, para o posicionamento do mobile. E é muito importante você também entender como que funciona o seu site atualmente.
Existe a versão responsiva, onde todos os elementos, né, presentes no desktop eles são modificados dinamicamente de acordo com o tamanho da tela, né, do dispositivo que a pessoa está acessando. E existe aquela versão mobile, que aí seria como se fosse um site em paralelo, né, criado exclusivamente para dispositivos móveis, onde a pessoa geralmente, né, indexa em subdomínios os famosos M. John Miller até comentou sobre alguns possíveis bugs, né, nessa atualização. Então, todos os sites que possuem a versão mobile, né, indexadas em subdomínios, elas podem passar por alguns problemas de indexação, onde, por exemplo, né, o usuário, ao pesquisar no computador, ele pode se deparar com páginas M. Nesses casos, é muito importante que o usuário ele seja redirecionado, né, dinamicamente para a versão correta. Então, caso eu pesquise, né, no Google através do meu computador, identifique alguma página mobile, eu tenha o redirecionamento ali direto, né, para a versão desktop, para evitar esse tipo de confusão. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo direto da tela do meu computador mesmo, como que a gente pode fazer essas análises e identificar possíveis problemas, né, para essa atualização mobile first. Bom, agora vamos dar início ao nosso passo a passo. Vou passar por três grandes tópicos. Um deles é a indexação, o outro deles é a parte de conteúdo e o final a gente vai falar um pouco sobre o Page Experience, né, que a gente vai passar sobre os Core Web Vitals e como a gente precisa realmente priorizar essas ações de Page Speed atualmente, né, sabendo que a gente vai ter atualização do Page Experience agora em maio de 2021. Uma das principais ferramentas que a gente pode utilizar para identificar como o nosso site está sendo rastreado, se ele é visto pelo Googlebot Mobile ou se ele está sendo, né, analisado a partir do desktop, é a ferramenta Search Console. E aqui vou mostrar para vocês, né, como que funciona o inspecionar URL. Então, basicamente, na minha tela aqui está aparecendo, né, a visão do Search Console e nessa barrinha superior você adiciona o URL que você quer analisar. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui a home da conversion e você deixa ele fazer toda essa busca, né, de dados e índice do Google. Interessante que aqui ele traz, né, essa questão da indexação da página e também já traz até mesmo, né, essa análise de facilidade de uso em dispositivos móveis. Isso aqui é um dos segundos pontos que a gente vai entrar. O principal deles é entender de fato como que seu site está sendo rastreado, se ele está sendo indexado de fato. E aí, para ver isso, basta você expandir aqui essa aba. E aqui você vai ver de fato como que ele está sendo rastreado. Então, por exemplo, essa página aqui, a home da conversion, atualmente ela já está sendo rastreada através do Googlebot para smartphone. Então, nesse caso aqui já é um sinal positivo do que o Google já está identificando a nossa página como uma página indexável a partir do mobile e com base nisso a gente também consegue entender até mesmo, né, esse relatório de facilidade de uso em dispositivo móvel, como é que o Google está vendo, né, se a gente tem algum tipo de erro, se ele aponta aqui algum problema no rastreio, a gente consegue, né, entender o passo a passo ali do que ele está mostrando. Antes da gente falar um pouco mais no detalhe, né, o que é que essa validação de dispositivo móvel do Search Console mostra, é importante destacar que se você tiver um site, né, M. que está alocado então no subdomínio, né, mobile, é importante você validar também tanto a parte de robots.txt, se o seu site está bloqueando alguma página mobile, e também se o sitemap ele contém as URLs na versão mobile. Então eu estou fazendo aqui de exemplo, né? Eu estou usando de exemplo a CIC. Então vocês podem ver aqui, né, o site deles. Se eu aplicar, por exemplo, a versão mobile, dar uma atualizada aqui para entrar, vocês podem ver que eles utilizam, né, esse subdomínio m.cic.com.br. E aí é muito importante a gente validar de fato como que está essa construção do sitemap, se você possui acesso, né, ao sitemap, por exemplo, no mobile. Então ó, vamos rodar um teste. Aqui vocês já podem ver, né, que eles possuem diversos sitemaps categorizados, né, por nível de URL, e aí tem aqueles sitemaps que, né, contém aqui a variação mobile. Então vamos acessar aqui. Por exemplo,
esse sitemap aqui, mobile. Vamos ver o que ele nos entrega, né? Se ele entrega de fato as URLs. Então, ó, iniciando por esse sitemap aqui de material de construção, a gente já pode ver que, de fato, o mobile ele está sendo contemplado, né, dentro do sitemap do site. Isso já é um ponto positivo. E o segundo fator seria entender, de fato, se esse sitemap ele está sendo referenciado, né, assim como as boas práticas pedem, se ele está sendo referenciado, né, a partir do robots também, e se existe alguma URL do mobile sendo bloqueada. Nesse caso aqui, a gente pode ver que nada está sendo bloqueado, né, a não ser páginas como carrinho, páginas de administração, e o sitemap principal que ele utiliza, né, duplicado aqui, duplicado no caso, eles utilizam o mesmo sitemap tanto para desktop, tanto para mobile, ele está sendo contemplado, né, no site todo. Então, esse é um ponto muito importante da gente verificar para garantir realmente se a gente está tendo essa indexação. Óbvio que utilizando aquele inspecionário do Search Console já é possível, né, identificar esses possíveis erros, mas é muito bom a gente também fazer essa segunda etapa aqui para garantir, principalmente nos sites que tem, né, a URL diferente. Então, se o seu site for responsivo, muito provavelmente a gente não vai ter problemas como esse, porque a URL não costuma mudar, né? E caso ela altere, é importante que a gente tenha, né, a canonical na página, direcionando para a página do desktop normal, né? Bom, e depois de você analisar toda a questão da indexação e como o seu site está sendo indexado, é interessante a gente visualizar de fato esse relatório que tem dentro do Search Console, né, que ele vai mostrando alguns pontos a respeito do mobile first que são importantes da gente arrumar, né, e ficar de olho nos sites. E aí aqui nessa visualização ele traz justamente, né, a evolução desses possíveis erros e também a quantidade de páginas válidas, né, dentro do nosso domínio. Aqui embaixo ele vai listar de fato quais são os possíveis erros que você pode estar enfrentando, né, no seu site, no seu projeto. E para ficar um pouco melhor aqui da gente entender quais são os possíveis erros que ele pode mostrar, vou abrir aqui a documentação de fato do Search Console, né, onde ele mostra quais são as listas de erro que essa ferramenta traz. Então, iniciando aqui, usa plugins incompatíveis, né? A página inclui plugins como Flash que não são compatíveis com a maioria dos navegadores. Então, aqui é muito importante a gente entender como é que está sendo utilizado, né, essas tecnologias dentro do site, se são tecnologias que ainda são compatíveis, né, com HTML5 ou nos navegadores atuais. Isso é um ponto bem interessante porque tem muitos sites que utilizam ainda, né, alguns plugins que podem não ter essa compatibilidade. E isso acaba sendo prejudicial, né, porque o Google não consegue interpretar esses códigos dentro do site e isso, querendo ou não, acaba impactando na forma com que ele visualiza, né, o website. Segundo ponto, a janela de visualização não está definida. Então, isso daqui é um ponto muito importante de um conceito, né, de design responsivo. Aqui, ele pede para que a página defina, né, essa janela de visualização, para ele realmente entender como que funciona a proporção do tamanho, né, de fontes, imagens, tudo que está definido ali no seu CSS, de acordo justamente com esse viewport, né? Como que ele identifica qual é a variação de tela, né, de tamanho da tela que o usuário está utilizando no acesso ao site. O terceiro ponto seria em relação à janela de visualização não está definida como device widget. Ou seja, aqui ele está definindo, né, ele está mostrando que essa questão da largura, né, da página é muito importante e aí com isso a gente precisa ter, né, toda essa responsividade de acordo com a largura da página em específico, né? O quarto ponto seria conteúdo maior que a tela. Então, são todas aquelas páginas que você vê um movimento lateral, né? Então, aqui é até interessante, vou mostrar um exemplo para vocês agora, para ficar um pouco mais claro o que pode ser esse conteúdo maior que a tela. Aqui eu rodei um teste, né, em uma das páginas aqui da 6C, e aí aqui apareceu justamente esse erro, né, de conteúdo mais largo que a tela. E aí, aqui na página renderizada, né, na captura de tela que o Google mostra, vocês podem ver que a página, de fato, né, essa imagem aqui, esse banner, ele está sendo quebrado aqui, né, na página. Acessando o site, ó, por exemplo, você não consegue, né, visualizar de fato a imagem por um todo. E é interessante que aqui
apesar de ser uma página um pouco mais institucional, ser um comunicado, né, deles mesmo, é interessante a gente observar que todas as páginas que a gente tem no site, a gente tem que ter esse tipo de atenção. Mesmo que sejam partes, né, do site que é relacionado, né, ao institucional, então quem somos, sobre a empresa, talvez não seja, né, o foco na otimização para posicionamento. Eu acho que é muito importante vocês terem em mente que toda a navegação do site a gente precisa ter essa atenção e ir corrigindo esses erros, né, de mobile first. Seguindo aqui para os outros pontos, né, que o Search Console traz nesse relatório, tem aqui texto muito pequeno para a leitura. Isso aqui é um ponto muito importante da gente se atentar. Isso aí é referente até mesmo, né, à experiência do usuário. E aqui a gente precisa ficar muito atento, né, ao tamanho que a gente tem da tela em relação ao tamanho das fontes, né? Se for uma fonte muito pequena, pode dificultar a visualização do usuário e ele vai ter que fazer aquele gesto, né, o famoso gesto de pinça para aplicar o zoom e entender o conteúdo. Isso daí é uma má prática, né, nesse sentido. Você tem que oferecer de fato uma experiência adaptada para o mobile que ofereça de fato nessa visualização para o usuário. E, por último, os elementos clicáveis estão muito próximos. É importante a gente lembrar que existem diversos tipos de dispositivo móvel e cada dispositivo móvel possui, né, um tamanho de tela. Existem celulares pequenos, existem celulares grandes, existem os tablets também, que muitas vezes são utilizados, e a gente tem que também pensar, né, em como que está disponibilizado todos os botões, os links do site, principalmente. Isso é um fator muito importante porque não atrapalha somente, né, nessa visão do mobile first, mas vai atrapalhar muito a experiência do usuário ao navegar. Ao ele clicar um botão que está muito próximo do outro, ele pode acabar clicando, né, em páginas erradas, em navegar para lugares que ele não queria. Então isso daí é um fator muito interessante, né, da gente sempre ficar de olho. E mesmo que o Google não necessariamente aponte isso como um erro, é muito importante você realmente navegar através do site mobile, mais páginas possíveis para você entender como que está essa experiência do usuário. Bom, e um ponto muito interessante sobre essa ferramenta, né, de teste de dispositivo móvel é que ela está disponível através da SERP do Google. Então, se você pesquisar aqui por mobile friendly, você vai ver que ele já mostra, né, esse campo para você adicionar uma URL e executar o teste. E aí ele vai direcionar justamente para essa página aqui, onde ele mostra, né, como que a página está, coloca captura de tela também, né, de como que a página está sendo lida pelo Google. Bom, e agora que a gente já viu um pouco sobre a indexação, né, como que pode ser feita toda essa análise, a gente vai cair para o segundo grande tópico, que seria referente a conteúdo, né? Então, aqui nesse tópico eu vou falar a respeito tanto do texto, né, conteúdo textual dentro da página, conteúdos como imagem, vídeo, e vou passar também através, né, de uma parte que seria a relação do menu e do footer, né? Como que está essa questão da linkagem interna, se a linkagem interna está compatível entre os dois, as duas versões do site. Então, pegando como exemplo aqui o site da Marisa, observando aqui o site desktop, a gente tem toda essa divisão de departamentos, né? Então, vendo aqui em feminino, tem roupa feminina, blusa, blusa básica e por assim em diante. Quando a gente compara toda essa análise, né, mobile first, é muito importante a gente entender se o nosso menu ele oferece todos esses níveis também, né? Então aqui tem 3 níveis distintos de hierarquia. É muito importante que todos esses níveis, né, de navegação estejam disponíveis também na versão mobile. Então, entrando aqui na versão mobile de Marisa, a gente pode entrar aqui no menuzinho, né? E aqui, clicando na setinha, vocês podem ver que ele vai expandindo justamente essas categorias, né, e subcategorias que o menu apresenta. Então vocês podem ver que, por exemplo, feminino, roupas femininas e todas as subcategorias aqui dentro estão disponíveis para o usuário acessar através do menu mobile. Um exemplo aqui, né, de menu que não disponibiliza todas as informações, né, iguais da versão desktop seria esse caso aqui, né, onde tem esse drop-down com algumas subcategorias, né, por exemplo, aqui na parte de aquecedor tem essa parte, esses links, né, de acessório, ambiente, elétrico, gás. Quando você acessa a mesma URL, né, então vamos partir da home, acessando aqui o menu,
né? Tem o mesmo sistema do drop-down no primeiro nível. Acessando todos os departamentos, a gente não tem, na verdade, né, a subcategorização, por exemplo, de aquecedor. Ao clicar, eu sou automaticamente direcionado para a página, né, aquecedor. Ou seja, todos esses links que o site está mostrando aqui, eles já não vão ser indexados pelo Google a partir do momento que o Mobile First virar, né? Então isso aqui é um fator muito importante da gente ficar de olho nos sites, entender quais links a gente pode perder nessa indexação, porque dependendo dos links que a gente não tiver, é muito importante a gente colocar, né, nessa versão mobile também para garantir que o rastreio dessas páginas continue sendo feito da mesma forma que atualmente. Além do menu completo, é muito importante a gente também observar como que tá os links no footer do site, né, o rodapé, porque é muito comum as pessoas, né, tirarem aqueles links para não ficar tão extenso assim o rodapé na versão mobile. Só que isso acaba também impactando diretamente nessa questão da linkagem interna do site, principalmente no menu e no footer. São regiões muito importantes, né, para a linkagem, e isso daí também auxilia bastante na experiência do usuário. Então, vindo aqui para um exemplo, né, eu estou aqui no site da Isabela Flores. Eles possuem aqui, né, no final da página, esse footer aqui contendo, né, alguma das principais páginas para o business deles, né. E quando a gente observa essa mesma formação do footer aqui na versão mobile, vocês podem ver que eles utilizam o mesmo sistema, né, com esse carrossel de links aí dividido por categorias, né, departamentos no caso, contendo exatamente os mesmos links. Então isso daí é uma das práticas muito comuns, né, em SEO, de adicionar esses links de mais buscados no footer, e isso daí a gente também precisa ficar de olho, né, para ver se o nosso site está entregando, né, da melhor forma, e caso o seu footer seja muito grande, é muito comum também da gente utilizar, né, a função, por exemplo, essa aqui de ver mais, né? Então isso aí é uma função muito utilizada, né, pelos designers, pelos desenvolvedores, para justamente não deixar a página mobile muito grande, né, dependendo da quantidade de links, dependendo da informação que tem. Isso daí é aplicado até mesmo, né, em conteúdo. E um outro exemplo aqui, né, da Americanas nesse caso, é o footer que eles possuem aqui, né, no final da página, onde tem essa questão, né, do mais informações, então é um menu expansivo. Ao clicar tem toda essa lista aqui de páginas, né, que aparentemente são páginas mais institucionais de fato. E quando você observa a mesma situação no mobile, vocês podem ver que eles possuem uma aplicação um pouco diferente nesse caso, né? Ao invés de expandir as informações, eles possuem ali, né, uma estrutura de menu que acaba vindo aqui em cima, tendo essa navegação um pouco diferente, né, no caso da Isabela, mas que também é uma aplicação muito boa porque permite, né, o usuário navegar de forma bem intuitiva, né, nesses links, que é uma grande quantidade de links, né, no caso, e também, né, não tem problema de indexação por conta da falta desses links no footer. E além do menu principal, né, e o footer, é muito importante a gente observar também como que estão os links internos, né, ou pode ser o filtro, pode ser o menu, né, presente também dentro das páginas de categoria. Geralmente em e-commerce, né, a gente tem a presença desses links, como por exemplo aqui no site da Marisa, né, ao acessar a categoria de blusa feminina, vocês têm disponível aqui esses outros links que levam a subcategorias, né, que existem dentro dessa categoria. Tem também toda a questão de filtro, né, por tamanho, preço, cor e por aí vai. Isso aqui é um ponto muito importante também da gente observar na usabilidade no mobile, né, se esses links estão presentes. Então, acessando aqui o site da Marisa, vocês podem ver aqui em cima, né, então eu vou fechar aqui, tem essa parte de filtrar, que aí seria justamente, né, esse menu contendo todas as subcategorias, né, acessível para o usuário, toda a parte de tamanho também acessível para o usuário. Aproveitando, né, essa mesma página, já quero falar aqui a respeito do conteúdo textual. Geralmente nos e-commerces a gente costuma implementar, né, aqueles conteúdos ao final da página, contendo principalmente, né, informações relevantes para o usuário, mostrando, né, possíveis variações de palavra-chave também, linkagens importantes, né, também para outras categorias. E aqui nesse exemplo a gente tem o conteúdo de apoio
para blusas femininas. Nesse caso aqui, tem diversos links, né, que aparecem aqui na versão mobile e que também são os mesmos links, o mesmo conteúdo que está disponível aqui na página desktop. Isso aqui é muito importante da gente observar se esse conteúdo ele está sendo disponível. Muitas vezes eles também utilizam, né, o botão ver mais para expandir esse conteúdo e não ficar totalmente esse conteúdo exposto ali, né, talvez aumentando um pouco o caminho ali do usuário, mas é uma boa prática que a gente sempre tem que estar atento, né, para ver se tudo isso que a gente implementou no desktop, ele também está presente no mobile, porque como a gente disse, né, no início do vídeo, tudo que você quer indexar, tudo que é importante para a indexação da página, ela deve estar presente, né, na versão para dispositivo móvel. Bom, e além, né, dessa questão das imagens, da construção, né, da arte delas, é muito importante a gente também lembrar dos pontos de boas práticas, né, que a gente tem para imagens no Google. O primeiro delas seria, né, o tamanho e a qualidade que a imagem tem, né, isso aí vai influenciar muito na experiência e também na velocidade de carregamento das páginas. E um outro fator que a gente costuma colocar, né, nas imagens também seria a parte de alt tag. Lembrando que a alt tag ela não é uma marcação somente para posicionamento, né? Muitos utilizam para colocar palavra-chave e possivelmente posicionar no Google Imagens, mas aqui a gente está falando de uma marcação muito importante também para pessoas com deficiência visual, né? Então, pessoas que têm deficiência visual, eles utilizam um software que faz a leitura das imagens por meio dessa marcação alt tag. Então, nessa marcação é muito importante você descrever o que tem na imagem, né? Não apenas colocar ali a palavra-chave, mas é importante também para esses usuários conseguirem entender, né, do que se trata aquela informação, o que se trata aquela imagem, que no caso ele não consegue interpretar. Então, analisando aqui a página, né, da Isabela Flores, a gente tem essa imagem de um buquê de rosas, né, e aqui é importante a gente ver de fato como que está essa marcação alt tag. Então, vocês podem ver aqui pelo código que a alt tag deles é um buquê de 12 rosas vermelhas, que é basicamente, né, a descrição dessa imagem. Isso é um fator muito importante para ranqueamento, isso é aplicado não só pensando, né, em mobile first, mas é aplicado realmente pensando no posicionamento dessas imagens no Google. Bom, resumindo essa etapa aqui, né, da frente de conteúdo, vou reforçar, né, os principais pontos que a gente falou. Então, um deles seria identificar, né, como que está a construção do menu em ambas as versões, para ver se realmente a gente tem, né, todos os níveis da hierarquia disponível para o usuário acessar, né, através do celular. Tem também a parte do footer otimizado, então é muito importante identificar, né, como que tá também a visão dos links presentes no footer, se eles estão disponíveis, também como eles estão sendo disponibilizados para o usuário. Tem a parte de conteúdo textual, que isso daí é um ponto muito importante, né, de você observar se todo o conteúdo textual que você tem no site, ele também está disponível, né, na versão mobile. E aí aqui vale ressaltar que em alguns casos você tem que decidir de fato, né, se ele faz sentido para a experiência mobile ou não e como você vai mostrar isso. Então é muito importante você lembrar do ponto, né, que o John Miller trouxe, que tudo que você gostaria de indexar deve estar presente no mobile. Então, para tudo isso deve ter essa avaliação, identificando, né, esses pontos principalmente de experiência. E aqui eu queria destacar, né, também que, por exemplo, essa essa funcionalidade, né, do drop-down que a gente chama, quando você passa o mouse aqui no menu, isso não é uma funcionalidade presente, né, nos dispositivos móveis, porque geralmente as pessoas utilizam, né, o dedo ali para clicar e não existe essa função. Então tudo isso você deve considerar, né, na construção do seu site, evitar que isso aconteça. Um outro ponto que o Google traz bastante também a respeito do mobile first é em relação ao lazy loading, que seriam aquelas imagens que vão carregando, né, dinamicamente. Então, à medida que você vai descendo na página, as imagens vão sendo carregadas. Ele mostra que é muito importante que todos os sites que tenham essa funcionalidade implementada, pelo menos a primeira dobra do site, né, a primeira visão que o usuário vai ter, ela não tenha elementos que necessitem da interação do usuário para ela ser carregada.
porque isso daí é algo que o robô do Google não vai conseguir identificar, ele não vai ter essa interação para daí conseguir, né, ler o conteúdo. Então são alguns pontos que a gente precisa sempre estar atento. O mais importante é você garantir que todas as informações úteis, né, e necessárias para o usuário esteja disponível na versão mobile. Isso inclui também páginas, por exemplo, de carrinho, de checkout, como que está a etapa de login, né, do site. Tudo isso você deve considerar nessa análise. É muito importante você realmente navegar através do celular, porque muitas vezes pode ter alguns erros ali de formatação no CSS e que pode acabar afetando, né, a experiência do usuário. E esse é o principal fator ali da gente ficar de olho, né, nessa mudança do algoritmo. E por último, mas não menos importante, tem a questão do page speed, né, a velocidade de carregamento da página. Isso é um fator muito importante, não só para mobile first, mas também, né, pensando na atualização de Page Experience que está para vir agora em maio, né, de 2021, que ele traz a questão dos Core Web Vitals, né, que seriam eles o FCP, o LCP, o FD e o CLS. Vocês podem saber um pouco mais desse conteúdo, né, dessa atualização no blog da Conversion. A gente tem um post completo falando sobre cada uma dessas métricas novas, mas é importante a gente ressaltar aqui que a grande maioria dos sites que a gente analisou, eles possuem uma grande diferença na pontuação quando a gente observa o mobile e o desktop. Isso muito por conta, né, da forma com que o Google analisa esses dados, mas também é muito do resultado, né, da priorização que a gente tem atualmente, né, nessas estratégias de SEO. Então é muito importante a gente observar, principalmente a versão mobile, como que tem sido essa velocidade do site, porque como o Google vai começar a analisar, né, indexar os sites através do dispositivo móvel, é imprescindível que o seu site tenha uma boa velocidade de carregamento, uma boa usabilidade, principalmente para essa nova atualização que o Google está trazendo, e com certeza essa questão do mobile first vai ter um grande impacto nessa visão. Então fiquem muito atentos a essa velocidade, toda a questão, né, que envolve muitos pontos técnicos, muitas vezes, que isso daí com certeza vai gerar um impacto, né, positivo para o site de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. E se você gosta também de acompanhar todas as tendências no marketing digital, assistam a Masterclass do Diego Ivo, onde ele fala sobre os principais pontos para SEO em 2021. Beleza? Te vejo na próxima.